Boa tarde para vocês, viu? Boa tarde. Primeiro dizer da alegria de estar aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal, e da responsabilidade. Eu sei do investimento que está sendo produzido essa semana acadêmica e também os esforços para que eu pudesse me deslocar lá da minha cidade e vir até aqui. Não é fácil isso, inclusive o aporte financeiro em momentos de crise no Brasil, que se refere a questões econômicas e que reflete em todas as áreas, principalmente na educação. Então, é uma responsabilidade para mim. Dizer também que eu já estou viajando desde terça passada. Eu fui dar palestra na cidade de Diadema, depois eu fui para Ilhéus, na Bahia. Segunda-feira eu estava em São José do Rio Preto e hoje eu estou aqui. Então, talvez isso mostre assim, quanto as pessoas vêm procurando saber desse tema de alunos com deficiência. Eu que sou uma pessoa cega, que tem um pouco de visão periférica, né? Comecei a perder a visão aos 9 anos, passei pelo estágio de pessoa com baixa visão, depois estudei física, fiz toda essa carreira de mestrado, doutorado, cheguei à livre docência sem usar a visão para ler e para escrever. Eu acho que isso é muito importante utilizar, porque nós vivemos num mundo em que a nossa sociedade se estruturou muito em função da visão, né? Então não foi uma carreira simples de ter atingido, né? E eu trabalho com esse tema da educação inclusiva, do ensino da física, do ensino das ciências em geral, para alunos que têm necessidades especiais, dentre eles as pessoas com deficiência visual. É um tema muito atual, desperta a curiosidade e a necessidade de muita gente em responder: e agora? Como é que eu trabalho física? Como é que eu trabalho ciências? Como é que é o laboratório de física quando tem um aluno com deficiência visual? Então, eu venho tentar abordar essas questões, tentar responder essas questões. Mais do que responder essas questões, eu venho também tentar tirar a plateia que me assiste de uma situação de comunidade frente à visão. Facebook, está lá o endereço, mas acho que se escrever Éder Pires e Camargo também já tem acesso, né? Eu tenho. Tem uma fanpage, né? Que eu já disponibilizo algumas coisas. Pode deixar. No meu canal no YouTube também eu tenho videoaulas. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Também, acho que digitar meu nome já chega lá, tem todo o endereço aí, né? Mas se você tiver interesse de ter acesso a videoaulas, por exemplo, como aprender braille, algumas videoaulas sobre educação inclusiva e educação especial. Tem música também que eu coloco lá, porque eu venho me arriscando. Gravei um disco no ano 2016, até depois vou mostrar isso para vocês. Tá lá as músicas. Então é um canal assim que eu disponibilizo conteúdos educacionais, né? Quem tiver acesso pode. Tem meu e-mail aqui também, eder.camargo@unes.br. Se quiser me escrever, eu respondo também. Ajudo a refletir sobre questões educacionais. E é isso. Então eu vou começar esse mini curso meu aqui. Vocês são da área de física? Todo mundo aí? Alguém? Não é? Eu não sou. O que você quer ser? Boa tarde, meu nome é Cristiane. Tudo bem? Eu trabalho no Instituto Federal, no Núcleo de Ações Inclusivas. Eu trabalho... Nossa, aqui tem Instituto Federal? Sim. Eu tenho ido para muitos institutos federais e noto em relação às universidades estaduais em São Paulo que os institutos federais, assim como as universidades federais, têm uma política de inclusão por meio dos NAPNs, por meio deles e outras coisas, né, que diferenciam muito as instituições federais das estaduais em São Paulo, principalmente da onde eu venho, que é da Unesp. Os NAPNs agora receberam uma nova roupagem no Instituto Federal Sudeste de Minas, que
que agora chama NAI. Núcleo de mudou? Isso, Núcleo de Ações Inclusivas. Eu ouvi falar, eu achei que fosse outra. Então mudou o nome. Isso. Como é que chama agora? Núcleo de Ações Inclusivas, NAI. E aí estamos eu e a Gabriela aqui, e não somos ela é da área de História. Boa tarde, professora. Eu sou revisora de textos Braille no Instituto aqui no Campo Juiz de Fora. Você é revisora de texto em Braille. Você E revisa com o olho? É. Porque isso é uma coisa muito interessante, né? Quem enxerga, não tem problema nenhum, na minha opinião, em usar o olho para ler conteúdos em Braille. Braille é muito fácil de aprender. Acho que o professor poderia aprender Braille sem problema nenhum, e quando tem um aluno com deficiência visual que escreve em Braille, lê tranquilamente os seus escritos com os olhos. Né? Então vocês sejam tudo muito bem-vindos aqui. Eu vou começar a falar, eu tenho muitas coisas para dizer hoje e amanhã eu vou fazer uma palestra também. E vocês podem me interromper, só me chamar pelo nome, que não adianta levantar a mão, né? E aí a gente pode discutir. Eu vou começar então falando do conceito de inclusão. Aqui está anotado, depois eu quero mostrar uma figura. Até quem está controlando aí a apresentação, desce aí no documento que vai ter uma figura que parece uma figura de centro de massa, uma analogia que eu criei para tentar explicar esse conceito de inclusão para quem é da área de física. Por isso que até que eu trouxe essa figura aqui. Mas, na minha opinião, pelas leituras que eu faço e pelos depoimentos que eu ouço, em contato com professores, né, a educação inclusiva, falando de maneira mais ampla, né, a inclusão, ela vem sendo muito mal compreendida. Então, inclusão é um paradigma social. Esse paradigma social se estrutura em conceitos como diferença, heterogeneidade, diversidade, identidade também. Aliás, enquanto paradigma, eu percebo nessa forma de conceber o fenômeno social e conceber de maneira muito ampla os fenômenos sociais, né? Fenômenos que a coisa social. Um paradigma que se estrutura numa relação inseparável entre identidade e diferença. Tem um conceito que é o conceito de totalidade dialética. Na minha opinião, a inclusão ela se estrutura em termos da totalidade dialética entre identidade e diferença. Quer dizer, pensar em inclusão é pensar, sim, em características identitárias de determinados grupos sociais, características que aproximam esses grupos, mas também pensar em função das diferenças. Então, a inclusão ela reconhece a identidade e valoriza a diferença, de tal forma que a identidade e a diferença se transformam em duas faces da mesma moeda. Isso é um ponto muito importante na minha leitura do tema de inclusão. A identidade, duas faces da mesma moeda entre identidade e diferença. Se é verdade que nós, veja só, essa coisa de identidade e de diferença, nós nos aproximamos uns dos outros, nos caracterizamos de forma identitária por vários assuntos e nos diferenciamos por outros tantos. Isso isso é temporal, isso depende também da ocasião, depende do espaço, de tal forma que de uma mesma pessoa nós podemos nos identificar por um determinado assunto, mas nos diferenciarmos por outros. Então, pensar o paradigma da inclusão enquanto um fato social é compreender as pessoas que compõem os grupos sociais com essas duas características, a identidade e a diferença. Tentando explicar um pouco melhor, né? Então, enquanto grupo social, os grupos sociais, eles podem se aproximar em torno, por exemplo, pessoas do grupo social se identificarem com outras, por exemplo, pelo gosto ao mesmo time de futebol. Então, existem pessoas lá do grupo social, tem lá várias pessoas num grupo social, elas se identificam com outras daquele grupo por causa do mesmo time de futebol. Todo mundo aqui é palmeirense, aqui, ali estão os corintianos,
Ali estão os torcedores do Tupi de Juiz de Fora, que tem esse time aqui, né? Eu sei que tem. Ao mesmo tempo, veja que coisa, então é uma característica identitária. Eu estou dando exemplo de time de futebol para tentar tornar um pouco mais objetivo essa minha ideia. Mas por outro lado, as mesmas pessoas que se identificam em torno da questão clube de futebol e se diferenciam de outros grupos. Não precisa matar o outro, né? Esse é em relação a esse ponto da diferença, eu acho que tem a inclusão, ela traz uma ideia que para mim é central. A diferença não precisa ser percebida apenas no seu sentido polar. Quer dizer, no seu sentido de forma diametralmente oposta, né? Se você é diferente de mim, então nós representamos inclusive uma coisa inseparável, algo que não há comunicação, né? Esse é o princípio do fundamentalismo. Eu não penso que a diferença precise ser assim, né? Eu posso gostar de um time de futebol, me agrupar com outros que gostam desse time de futebol, me diferencio de outro grupo, por exemplo, em relação ao time de futebol, que gosta de um outro time de futebol, mas eu não preciso ser inimigo deles. Então, a percepção da diferença como um elemento positivo, como um elemento não polar, eu acho que é muito importante. Agora, por outro lado, esse mesmo grupo que se caracteriza em torno do assunto time de futebol pode se diferenciar em torno do assunto opção política, opção por um determinado candidato A, B, C numa eleição. Então, dentro dos grupos dos palmeirenses, dos corintianos, dos são paulinos, vai haver uma diferença, uma identificação identitária entre certas pessoas em torno de outro assunto. Então, nós podemos formar então grupos compostos agora de corintiano, palmeirense e são paulino que gostam do candidato A e que se diferenciam do candidato B por pessoas de outro grupo. Então, identidade e diferença compõem as relações sociais e devem ser respeitadas como duas faces de uma mesma moeda. Aí vem, se a gente aplicar isso para a sala de aula, olha que coisa interessante. Nós aqui nos diferenciamos em torno do tema enxergar e não enxergar. Vocês enxergam, eu não. É uma diferença. Não precisa ser levado para o lado negativo. A deficiência visual, na minha opinião, não é defeito. Vou falar disso até em outros momentos. Baixa visão é uma característica de determinadas pessoas. Eu aprendi isso muito com surdos, viu? As pessoas surdas, elas não se reconhecem como tendo deficiência. Elas se reconhecem como um grupo que não ouvem e possuem uma identidade por causa disso. Então, não ouvir, não enxergar, não precisa ser percebido como uma coisa negativa, mas sim como uma diferença. Agora, veja que poderia haver entre nós 4 identidades em termos de sensações, em termos de percepções. A identidade tátil, a identidade auditiva, a identidade olfativa e a identidade gustativa. Isso é muito importante, por exemplo, na sala de aula. E daí vem um questionamento, uma provocação minha. Por que as salas de aulas de física, de ciência, enfim, as salas de aula em geral, não possuem coisas do tato, coisas da audição, coisas do olfato e coisas do paladar? Por que essa sala de aula se estrutura majoritariamente em termos da percepção visual? Não precisava ser assim. Entenda uma coisa, você que está assistindo esse meu mini curso, você pode também ser um sujeito que tateia, ser um sujeito que utiliza a sua audição no campo da ciência, da física, da percepção, que utiliza o olfato e utiliza o paladar. Estas percepções não devem ser compreendidas apenas como exclusividade do sujeito que não tem visão. Então, em termos de inclusão, esse seria assim princípios paradigmáticos dentro desse conceito, né?
Agora, para onde se aplica a inclusão? A inclusão, ela se aplica, como eu falei, ela é um fenômeno social. É preciso pensar em inclusão em todos os segmentos sociais. Há um erro conceitual, na minha opinião, de pensar a inclusão apenas para o ambiente social da escola ou da sala de aula. Superem isso. Veja, é importante falar em inclusão no ambiente da escola, da universidade, da sala de aula, das metodologias, dos materiais de ensino, das formas de comunicação em sala de aula. Eu concordo com isso. Agora, é preciso compreendê-la de fato como um fenômeno social muito amplo, de tal forma de pensar assim: a inclusão no trabalho, no ambiente social do trabalho, pensar a inclusão no ambiente social do lazer, pensar a inclusão em termos de acessibilidade arquitetônica, e nesse sentido respeitar os paradigmas de identidade e de diferença, o reconhecimento de que o ser humano se caracteriza por isso, por grupos identitários, mas pelo reconhecimento das diferenças. Outra questão que para mim tem sido muito mal interpretada em termos de inclusão, que ela se aplica apenas às pessoas que têm deficiência, ou então os alunos lá público-alvo da educação especial, ou então em outras nomenclaturas, alunos com necessidades especiais. Está errado isso. Eu ouço, não sei se é aqui, mas lá em São Paulo eu ouço muito os seguintes conceitos: eu estou dando aula para um aluno de inclusão. Bom, eu já sei o que a pessoa está falando. Ela quer dizer que na sala de aula dela ou tem um aluno cego, ou tem um aluno surdo, ou tem um aluno autista com síndrome de Down. Eu já estou entendendo. Mas aí eu pergunto: se aquele aluno é um aluno de inclusão, os outros colegas são alunos do quê? Qual é o não dito aí? Vocês percebem como não faz sentido essa afirmação? Estou dando aula para um aluno de inclusão. Todos os alunos são alunos da educação inclusiva, porque a educação inclusiva é uma educação que se preocupa com todos os alunos, na medida em que reconhece temas identitários entre os alunos e também questões que os diferenciam. Sala de inclusão. Eu tenho uma sala de inclusão e tem 10 de exclusão. Não é? Está errado. Está errado, né? Então, em termos de quem é a pessoa que deve ser a preocupação da inclusão? Então, primeiro, aqueles que estão excluídos de algum segmento social, mas em linhas gerais são todas as pessoas, todos os alunos, né? Alunos com deficiência, alunos marginalizados, que não têm acesso à escola, todos os alunos, mulheres, homens, heterossexuais, homossexuais, altos, baixos, enfim. A inclusão realmente se preocupa em valorizar o que caracteriza o ser humano real. O ser humano real é caracterizado por estas questões que eu estou dizendo. O ser humano real, ele é múltiplo, ele tem muitas características, ele não pode ser pensado apenas em ser humano padrão. Então a inclusão, ela desconstrói a ideia de homem padrão, de mulher padrão, né? Que para eu ocupar um determinado ambiente social eu preciso ter aquelas características: enxergar bem, ouvir bem, andar corretamente. Veja como isso, meus queridos, vocês são jovens, são revolucionários, como isso é tudo muito circunstancial. Foi criado um mundo em que apenas um sujeito considerado padrão é capaz de permear todos os seus espaços sociais. Mas isso é muito circunstancial, porque na medida em que esse ser humano envelhece, perde a visão, a mulher fica grávida. Vamos pegar o caso da mulher grávida. A mulher fica grávida, por exemplo, ela fica grávida, ela ganha peso, enfim, tem uma série de questões pelo fato da mulher estar grávida. Pensem isso em termos de uma acessibilidade
arquitetônica, numa calçada, num prédio, etc. Veja que essa mulher estará, enquanto grávida, numa posição contra-hegemônica. Ela pode ter dificuldade de subir umas escadarias, pode ter dificuldade de andar numa calçada totalmente sem acessibilidade, assim como uma pessoa que não enxerga. Então, nós não podemos pensar numa sociedade que seja adequada e acessível para um tipo padrão de ser humano, que é padrão circunstancialmente, inclusive na sua existência. Ficou idoso, sai da questão hegemônica. É criança, também não está na questão hegemônica. Ficou obeso, já não está na questão hegemônica. A mulher engravidou, já não está. Perdeu a visão, já sai da questão hegemônica. É muito importante isso no sentido de nós pensarmos uma sociedade inclusiva. Eu quero mostrar as figuras. As figuras já estão projetadas. Eu vou agora falar um pouco. Já está projetada a figura das duas esferas homogêneas? Sim. Então, aí eu queria entrar um pouco nessa analogia que eu criei para tentar falar de inclusão para as pessoas da área de ciências exatas, de física, né? Que ele é de centro demais. Há muito problema com figuras, com analogias, com essas coisas que tentam expressar uma ideia, mas eu tentei. Talvez eu tenha conseguido, talvez não. Pensando então num exemplo do tema da inclusão, como a educação inclusiva, né? A inclusão na escola, deixando claro que esse conceito é mais amplo. E tomando como um sujeito que precisa ser incluído nesse espaço social, a pessoa com deficiência. Podia ser tomado outros personagens sociais que estão sendo excluídos. Então eu coloquei duas esferas, né? Uma maior, outra menor. A maior está do lado esquerdo ou do lado direito? Eu não lembro mais. Maior do esquerdo. Então vamos ver o que representa isso. A esfera maior representa o meio social, é isso? A esfera menor representa a pessoa com deficiência. E eu quis também, por essa questão de esfera maior e esfera menor, dizer que elas possuem massas diferentes. Massas diferentes. Então, na inclusão, no paradigma da inclusão, o meio social ele precisa ser modificado para receber a pessoa que precisa ser incluída. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência. Então, nós pensamos assim, existe um meio social, por exemplo, a sala de aula, que funciona de um jeito, tem determinados experimentos, e isso a princípio está favorecendo a participação apenas de um sujeito padrão, considerado padrão. Se nós formos trabalhar no paradigma da inclusão, esse meio social da sala de aula ele tem que se modificar. Então é muito importante isso, para receber para a participação social de todos os alunos, inclusive dessa pessoa que tem alguma deficiência. Então, é o meio social, é a estrutura da sala de aula com os seus métodos, com os seus experimentos, com a sua forma de comunicação, com as suas formas de avaliação, com a abordagem do que é aprendizagem, enfim, quaisquer elementos que permeiam o ambiente da sala de aula, que tem que se modificar para receber o sujeito que está excluído. Este movimento de transformação, de modificação, também vale para a pessoa que tem deficiência, por exemplo, ou que está excluída do ambiente social. Ela deve participar desse movimento. Ela não deve ser percebida como um sujeito estático e que apenas vai acompanhar silencioso a transformação do meio social. Essa é uma relação, portanto, uma relação dialética, onde os dois participam de transformação, mas cuja responsabilidade maior de mudança é do meio social. Porque o meio social já está estruturado em razão de um sujeito considerado ideal. Então esse é o movimento da inclusão. A transformação do meio social para o recebimento de todas as pessoas, principalmente aqueles que estão excluídos.
Ah, tem uma coisa aí, que eu fico falando, porque se nós temos uma esfera de massa maior numa ponta, né, e uma esfera de massa menor na outra, o centro de massa ele se desloca, né, porque o centro de massa vocês sabem calcular, né? O centro de massa ele vai ficar mais próximo daquele objeto, da concentração de matéria, da concentração de massa. Esse centro de massa representa o nível de responsabilidade de adequação, de modificação, de transformação, que na inclusão é muito maior em relação ao meio social. Tem um outro paradigma que eu gosto de mostrar também. Esses paradigmas são muito artificiais, né? Assim, enfim, são classificações, mas eu acho que vale. Agora que é o outro paradigma que se chama integração. Integração e inclusão, portanto, não são coisas idênticas. As palavras são meio parecidas, né? Tem muita gente que discorda disso. Mas, enfim, na integração social, notem, já está aparecendo a figura da integração, que é de baixo, a 1.2. Se alguém puder descer a 1.2 para mim. Uhum. Na integração social, a analogia é ao contrário. Notem que agora a esfera de massa maior está representando a pessoa que tem deficiência. E a esfera de massa menor, o meio social. Vejam que na integração, portanto, existe a aceitação do indivíduo que tem deficiência, que tem alguma diferença frente àquilo que é considerado padrão, mas para que ele participe daquele meio social, por exemplo, da sala de aula, ele é que tem que se adequar. A responsabilidade maior de adequação é desse indivíduo. Então, na integração você tem lá, a sala de aula tem seus métodos, seus procedimentos de avaliação, seus materiais didáticos. Se o paradigma for o da integração, por exemplo, um sujeito com deficiência visual pode participar desde que ele consiga se adequar àquele meio social quase que imóvel, quase que sem mudança. Então, veja, uma diferença, portanto, entre esses dois conceitos, inclusão e integração, pode ser colocado assim, que na inclusão é um meio social que tem a responsabilidade prioritária de se modificar para atender a todas as pessoas, não só o sujeito considerado padrão. E na integração, a gente pode pensar assim, aquele sujeito, aquele aluno, aquela pessoa que está fora dessa postura considerada padrão, é ele que tem que se adequar a um sistema, a um contexto social quase que imóvel. Em geral, falando um pouco de uma situação particular, eu sempre tive que me mover, na maioria das vezes, para me adequar a um sistema imóvel. Seja isso quando eu fui aluno, depois quando eu me tornei professor, agora, mais recentemente, dando aula de laboratório na Unesp de Ilha Solteira. Até tem assim, comentários maldosos de alguns colegas, mas ele não pode dar aula de laboratório, ele não enxerga. Qual é a consequência disso? Além de eu ficar bem irritado, nervoso, né? Que você tem que matar um leão por dia, é que eu venho criando uma série de materiais, experimentos, que são visuais, mas que também são não visuais, para ensinar alunos do curso de Física, ensinar conceitos de Física. Até vou falar disso depois. Né? Bom, agora vamos falar em termos hipóteses para promover a inclusão, né? Então, eu vou passar para esse tópico aqui. Então veja só, partindo do pressuposto que vamos ser mais concentrados agora, pensar numa aula de física, de ciências, de química, vamos ficar na física. Como é que eu promovo a inclusão de um aluno que não faz parte de um aluno considerado padrão? Por exemplo, um aluno que tem deficiência visual, um aluno surdo, um aluno que tem essa característica. Então eu tenho aqui algumas hipóteses para propor em relação à mudança desse meio social. Como é que esse meio social pode se transformar para receber todas as pessoas? Então veja.
a multissensorialidade. Multissensorialidade. Eu não sei se essa palavra é boa. Ela vem de um livro que não sei se as pessoas também estão conhecendo mais esse livro. Quem me deu o livro foi o professor Roberto Nardi, que foi para a Espanha. Nossa, já faz tempo que ele me deu esse livro. Foi no ano de 2005. Você já era nascido? 2005? Então, mas ele foi lá para a Espanha e me trouxe um livro chamado Didática Multissensorial das Ciências. Então esse conceito vem de lá. Quer dizer, que é o reconhecimento de que o fenômeno ele é visual, mas ele também é não visual. Chamemos de não visual as percepções tátil, auditivo, olfativo e gustativo. E essa seria então uma hipótese de uma mudança do meio social no ensino de ciências para promover a inclusão de todas as pessoas. A multissensorialidade. Eu falo que eu não sei se a palavra é boa, porque às vezes eu fico assim, será que é multissensorialidade? Não seria intersensorialidade? Eu não sei, eu preciso pensar melhor sobre isso, mas eu não mudei essa, tá aí, o termo vem lá do Martin Soler. Então veja, a primeira coisa do meio social que nós temos hoje em dia, da sala de aula, do laboratório de física, de ciências, né? O tratamento é puramente visual. Isso não é palavra minha não, é palavra lá do Martin Soler. Eu tendo a discordar um pouco disso, porque eu acho que na educação infantil, vocês lembram de ter feito educação infantil? Vocês foram? Prezinho, jardim de infância, todo mundo foi? Porque a educação infantil é um momento muito importante da educação, da nossa educação. E, inclusive agora pela LDB, acho que ela é obrigatória, né? A partir dos 4 aos 17 anos, educação obrigatória. Eu acho o seguinte, eu acho que quando o aluno está na educação infantil ou em níveis mais iniciais da escolarização, existe sim em sala de aula a exploração de fenômenos e, portanto, sensações, das percepções que não são visuais, além das visuais. Não sei se vocês são capazes de se lembrar, eu não sou um especialista em educação infantil, né? Mas eu leio sobre alguns autores. Lá na educação infantil tem muito trabalho assim com manipulação das coisas, né? Assim, até atividades assim, vamos fazer uma salada de fruta hoje na aula de ciências. Não sei se de uma forma assim muito estruturada, em razão das sensações e das percepções não visuais, mas que existe. O aluno faz muita coisa tátil, valoriza muito mais a audição, o olfato e o paladar. Na medida em que esse aluno vai avançando em termos assim na sua escolaridade, vai acontecer um fato social que não é um fato natural. Vou falar muito sobre esse negócio do mundo não ser um mundo natural, o mundo que a gente vive não ser um mundo natural, só fazendo uma pequena antecipação na minha fala de amanhã. Então vem ocorrendo um fato que é não natural, passa a existir um ensino, uma sala de aula que concentra a observação na visão. Daqui eu destacaria frases que eu ouço, mas professor, a física é muito visual. Nossa, eu no começo das minhas pesquisas eu falava assim, nossa, essa pessoa tem razão. Mas não tem razão. Não tem razão. Sem negar a visualidade da física, da química, da biologia, há muitas coisas que não são visuais e que são negligenciadas e que não estão na sala de aula e que não caem no vestibular. O vestibular é uma desgraça, né? Ai, meu Deus, deixa eu reformulando. Então o vestibular é uma atividade social muito importante que nós temos que passar, mas ele é que hoje em dia a gente tem que falar um pouco, né? Tem que mudar um pouco, né? Tem que mudar um pouco o discurso. Então eu reconheço, é importante o vestibular. Eu prestei vestibular, vocês devem ter prestado vestibular. Martinho da Vila cantou sobre o vestibular, né? Ele disse, felicidade, passei no vestíbulo. Mas ó, felicidade, passei no vestíbulo.
Mas a faculdade é particular. Já ouviram essa música dele? Então, mas na minha opinião, a forma como o vestibular é colocado no nosso ambiente social, ele faz algumas... Ele modula a educação por um certo caminho, não por outro. Você tem uma ideia? Eu estava lendo um livro de uma autora chamada Miriam Krasiushik, que é da área de ensino e biologia, e lá ela relatou, olha que interessante isso, que no início final da década de 60, início da de 70, por ali, a Fundação Carlos Chagas, que faz vestibular, começou a implantar nos seus exames de vestibular atividades experimentais. Então o aluno recebia lá um certo kit, e aí ele tinha que responder questões. Para isso ele tinha que fazer um pequeno experimento durante o vestibular. Isso dá trabalho, em termos assim, do vestibular, né? Mas o interessante é que o resultado disso foi que escolas, que naquela época eram assim, escolas particulares, né, que se concentravam mais no ensino para vestibular, começaram a colocar atividades experimentais no seu currículo. Percebe? Não é fácil perceber hoje em dia que as escolas, sejam elas públicas, sejam elas particulares, o Instituto Federal acho que é um pouco diferente disso, pelo que eu venho percebendo, mas negligenciam o aspecto experimental, porque não cai no vestibular. O que eu estou querendo dizer então é o seguinte: o vestibular é uma coisa maravilhosa, espetacular, social, da qual eu discordo bastante dessas frases que eu estou dizendo, mas ele vem modulando, em boa parte, os currículos. Vocês são de física aí? Por que a acústica não é muito estudado nem no nível médio, tampouco na universidade? Eu acho que uma das hipóteses é assim, eu não sei porquê, mas isso não cai muito no vestibular. Agora, não cai muito no vestibular também porque isso está muito ligado com a característica social da nossa sociedade, com a nossa característica social. Eu não sei porquê a acústica não é socialmente valorizada. É mais a mecânica, a termodinâmica, o eletromagnetismo. Então veja, eu estou dizendo de um mundo que não é natural, é um mundo que é inventado, é um mundo que nós fazemos escolhas. E dentre essas escolhas está ali o aspecto que chamam puramente visual no ensino das ciências. E eu já quero fazer uma meia-culpa agora, porque eu falo disso, mas eu preciso trazer as minhas maquetes e os meus experimentos. Eu preciso trazer, porque não adianta eu só ficar projetando também, porque daí eu reproduzo na verdade eu me autocritico. Tudo bem, eu me autocritico. Eu preciso trazer para as minhas falas, para as minhas palestras, para os meus minicursos, né? Trazer os objetos que são visuais, mas que também extrapolam isso. Então veja só, com isso há uma perda de grande quantidade de informação que é não visual. Uma perda de uma grande quantidade de informação que é não visual. Eu vou destacar aqui, no caso do ensino das ciências, a observação da queda de um objeto. Deixa eu falar uma coisa. A ideia de observação não pode ser pensada dentro disso que eu estou trazendo aqui como um elemento puramente visual. Então anotem aí. Observar é sim uma atividade que é ver, mas é também ouvir, tatear, cheirar e degustar. É importante frisar isso, porque embora pareça uma coisa óbvia, a palavra observação é muito relacionada de forma exclusiva ao ver. É ver, mas é também ouvir, tatear, etc. Então, quando você negligencia, quando você faz um ensino de física, de biologia, de química, em função só da visão, você perde uma grande quantidade de informações do meio. Perde. Eu estava falando da observação da queda. Eu criei um experimento sobre queda livre, em que ele é observado também pelo aspecto visual. Auditivo, desculpa, auditivo. É um tubo, imaginem um tubo. Imaginaram um tubo vertical? Pode ser inclinado também. Esse tubo tem dispositivos de alarmes que podem ser posicionados. Vou tentar fazer aqui. Tem um tubo, o objeto vai cair dentro do tubo. Nesse tubo
tem assim dispositivos de alarmes que fazem som e que também emitem luz. Esses dispositivos você pode mexer, você pode adequar ele no tubo na posição que você quiser, de tal forma que quando o objeto cai dentro do tubo e ao passar pelos dispositivos faz um bip e acende uma luz. Entendeu como é que é a lógica do negócio? Estou quase terminando a segunda versão lá em Ilha Solteira. O interessante disso é que a observação da queda por meio dos bips é muito interessante, é muito legal. Por exemplo, vamos pensar aqui. Imagine o tubo, vocês são da física. E se a gente posicionar esses dispositivos de alarme equidistante, sempre assim, sempre, por exemplo, um aqui, outro 10 centímetros depois, outro 10 centímetros depois, outro 10 centímetros depois, outro 10 centímetros depois, sempre assim, e eu jogar o objeto dentro do tubo, como é que vai ser a característica do som? Alguém gostaria de fazer com a boca? O intervalo dos vídeos vai ser cada vez menor, né? Cada vez menores. Por que acontece isso? Por causa da aceleração. Então, a observação auditiva, você sabe que é tão interessante que a gente pega lá e eu não vou negar que isso é interessante, muito interessante, aquelas fotos estroboscópicas, vocês já viram isso? Sim. A foto estroboscópica, acho que ela tem mais ou menos essa ideia, né? Você tira uma foto aqui, outra foto aqui, outra foto aqui, uma foto é quase que um filme, né? A gente está concentrado na visão, mas esse equipamento possibilita, por meio da audição, você ouvir uma coisa assim, um próximo intervalo de tempo ele é menor. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu quisesse ouvir uma frequência de som, um intervalo de som, de bips, sempre igual, como é que eu poderia fazer? Eu tenho um tubo, o objeto vai cair dentro do tubo. Se eu posicionar os sensores de alarme em distâncias iguais, eu ouço, porque os próximos 10 centímetros o objeto vai cair com uma velocidade maior do que maior. Aliás, a cada ele está sempre acelerando, né? Agora a questão é, e se eu quiser ouvir um som uniforme, uma frequência de som uniforme, do tipo, o que eu faço? Distâncias cada vez maiores entre Tem que ser distâncias maiores, mas e o quanto maior? Você sabe que eu pergunto assim, esse problema é muito interessante, porque olha só, eu pergunto assim para quem, por isso que eu faço o vestibular, eu estou sendo filmado, né? Uhum. Então, o vestibular é muito legal, o Enem é super bacana, mas quem está sendo filmado vai me assistir depois aí. Eu pergunto assim para as pessoas que passaram em vestibulares, assim, de medicina, não sei o que, falam assim, puxa, é difícil, eu concordo, né? Eu falo, o que você lembra de física? Eles falam assim, eu lembro do sorvetão. Eu lembro do vovô pegou a vovó, mais duas, que é a equação de Torricelli. Que legal. Mas olha só, eu vou dar a resposta desse problema. Eu tenho que posicionar esses dispositivos para alarme nas distâncias que são proporcionais, que seguem a regra dos números ímpares. A equação S igual a S0 mais V0t menos 1 meio de GT ao quadrado. Que o Galileu percebeu isso. O Galileu percebeu que um objeto em queda percorre a próxima distância seguindo a regra dos números ímpares, que é o que mostra a equação S proporcional a t ao quadrado. Então assim, se o primeiro intervalo, vamos chamar de x, ou de h, né? H a primeira distância. A outra distância tem que ser 3h. A outra tem que ser quanto? 5h. A outra tem que ser 7h. Se posicionar assim, você vai ouvir. Porque ele percorre o primeiro H no intervalo de tempo T. Ele vai percorrer 3H no mesmo intervalo de tempo T. Depois ele percorre 5Hs no mesmo intervalo de tempo T.
a regra de aceleração é essa, por isso que a equação é h proporcional a t ao quadrado, né? Se nós pegarmos o primeiro h com os 3h, eu vou ter 4h's. 4, né? 4. No intervalo de tempo 2. 2 ao quadrado dá 4, que é a equação S proporcional a t ao quadrado. E você observa isso com a audição de uma maneira... Vocês entenderam o que eu falei aqui da proporção dos números ímpares? Uhum. Essa foi uma constatação do Galileu, né? Observando objetos que descem planos e inclinados, medindo isso aí com um relógio de água. Sim, mas você observa qualitativamente pela audição de uma maneira muito mais adequada do que pela visão, porque pela visão, a visão não dá essa constatação qualitativa da mesma forma que a percepção auditiva. Entenderam esse experimento auditivo aí? Sim. É um experimento. Então a física é muito visual. Depende. Ela pode também ser estruturada em função das outras percepções. Voltando, sem falar mal da visão, eu gosto da visão, estou sendo filmado. A visão é legal, não quero que todo mundo pegue e saia por aí tapando os olhos. Aliás, não precisa disso, né? Acho muito interessante quando vai fazer trabalho com um aluno que enxerga, falar, vamos vendar os olhos dele. Na minha opinião, não precisa vendar os olhos dele. Tudo bem, a pessoa lá vai acompanhar uma música, muitas vezes o sujeito fecha o olho assim para concentrar, prestar mais atenção, né? Tudo bem, se for por isso, se a visão tiver tomando assim muito a atenção do sujeito em relação às outras percepções, tudo bem. Mas a grande questão é que o sujeito que enxerga também se reconheça como um sujeito não vidente, um sujeito ouvinte, etc. Aí fala assim, aqui que vai surgir as dificuldades do sujeito que é cego, por exemplo. Se o ambiente da sala de aula está estruturado em função da visualização das coisas, de forma assim totalitária, é por isso que o deficiente visual vai ter dificuldade de aprender física. Isso não é uma... Veja, eu tendo a inverter isso aqui, porque eu não... Embora eu pense que o referencial médico sobre deficiência seja muito importante, né, porque ele vai dizer assim, ó, esse sujeito tem a visão assim, assado, no meu caso, eu tenho retinose pigmentar, mas o referencial médico, na minha opinião, comete um deslize. Quer dizer que os problemas de educação, por exemplo, são responsabilidades do indivíduo. O referencial médico vai dizer assim, ele é incapaz, ele tem dificuldades, as dificuldades são responsabilidade dele, né? Eu abordo diferente, é a estrutura daquele meio social que produz as dificuldades de um sujeito que tem deficiência visual. Vocês entendem isso? A questão não está no indivíduo, mas está na formação de um ambiente social que foi construído de tal forma e que, portanto, promove as dificuldades de aprendizado do sujeito. Eu tenho feito muita pesquisa sobre isso e demonstrado isso, né? Que a questão não está na cegueira, mas sim no ambiente social, nessa relação. A percepção reducionista do meio ambiente. Temos uma percepção reducionista do meio ambiente em termos de sensações. Noção limitada à ideia de observação, que eu já falei, tem que ampliar a ideia de observação. O Martin Soler, ele diz que a visão, tá, todas as sensações podem se converter socialmente em canais de entradas de informação complementares. Então, essa é uma primeira abordagem sobre a mudança do meio social para a promoção de inclusão. Esse reconhecimento da diversidade sensorial. Lembra que eu falei no começo que a inclusão valoriza a diversidade, valoriza a diferença. O reconhecimento dessa diversidade social. E é o cérebro que interpreta tudo isso, né? É o nosso cérebro. Eu compartilho da ideia de que nós somos perceptores e não receptores das informações.
Isso faz toda a diferença, né? A ideia de um receptor de informações é aquele que a informação chega até ele, é como se ela fosse, vamos usar uma analogia visual, e o olho, né? A ideia de receptor é o sujeito que olha para o externo e aquele externo ele se tornaria como se fosse material no seu cérebro, como se ele tivesse um espelho no seu cérebro que reproduzisse o externo de forma interna aqui no seu cérebro, como aquela imagem que tem na ótica geométrica, né? Você coloca uma flor na frente de uma câmera escura e a imagem de forma de ponta cabeça. Vocês conhecem isso, né? Eu não compartilho disso. Eu compartilho da ideia de que o ser humano recebe sim sensações, né? Ele tem a percepção. Essa é a ideia do perceptor, por meio da visão, da audição, do tato, etc. Mas ele interpreta isso. Ele interpreta. É o cérebro que interpreta. Vou fazer um comentário um pouco particular. Vocês têm acompanhado no futebol? Eu gosto muito de futebol. Vocês têm acompanhado esse negócio de VAR? Não. VAR? Sabe o que é VAR? Não. É aquele árbitro de vídeo. E desde antes de implantar o árbitro de vídeo eu já tinha... Mas é que eu não tenho um microfone na mão para poder falar isso, né? Nas rádios e televisões. Mas o Arnaldo César Coelho tinha falado. Tem aumentado as confusões. Tem aumentado as confusões. Você fala, como que pode ser? Mas é porque o árbitro, ele é um perceptor, ele é um ser humano. Quer dizer, a informação que ele observa lá, seja no jogo ao vivo, seja na televisão, ele interpreta. Ele interpreta. É engraçado essa concepção empirista que fala assim, ó, se você observar bem, se todo mundo observar bem a mesma coisa, todo mundo vai ver a mesma coisa. Não vai, porque não vai ver. É claro que tem um limite nisso. É lógico que há coisas que nós compartilhamos em termos de observação. Por exemplo, outro dia teve um pênalti no Palmeirense. O sujeito foi o jogo Palmeiras e Cruzeiro. O jogador do Palmeiras fez uma falta no jogo. Eu vejo os caras, eu ouço as descrições, eu não vejo o jogo. Então o jogador do Cruzeiro fez o jogador do Palmeiras fez uma falta no jogador do Cruzeiro 2 metros fora da área. E o juiz marcou o pênalti. Eu acho que aí tudo bem, tem um limite, ó, a risca da área está aqui. O jogador fez a falta aqui, né? E o juiz deu o pênalti. Ele errou feio, mas ele não usou o VAR. Né? Mas tem lances que são assim tão... que você passa de um jeito, as pessoas ficam discutindo se foi pênalti, se não foi, uma semana depois. Quer dizer, essa é a percepção. O sujeito ele olha ali e ele interpreta. Ele ouve e interpreta. E nós interpretamos. O que nós usamos para interpretar os fatos? Utilizamos aquilo que já conhecemos. O Marco Antônio Moreira, né? Ele fala que nós somos perceptores e o fator que mais influencia a percepção é a percepção prévia, é o conhecimento prévio, é aquilo que você... E aí passa por tudo, expectativas, questões emocionais, tudo que faz com que você perceba uma coisa que pode ser diferente da outra. O quadro político do Brasil, por exemplo, né? Nós tivemos no segundo turno 2 candidatos e isso é uma questão de percepção, né? Na minha opinião. É como as pessoas interpretam as coisas, interpretam a economia, interpretam a educação, interpretam quaisquer coisas que estavam em jogo naquela discussão, né? Porque você tem lá as questões sociais no Brasil. Dependendo de como você interpreta, o sujeito votou num ou votou no outro. A percepção explica isso, né? Casais tem o casamento, por exemplo, o prato cheio para você entender isso, né? As pessoas interpretam de forma completamente diferente as mesmas coisas, né? Porque nós somos perceptores e não receptores. Nossa, que hora que eu termino? Às 16 horas. Ah, tá. Tem bastante tempo, tem 50 minutos. Tá. Agora eu queria entrar num outro tema aqui, ó, que é falar um pouquinho de aprendizagem, né? Falar um pouquinho. Eu gosto muito de aprendizagem, tenho estudado um pouco essa questão. Não é uma questão simples, é uma questão que, como eu acabei de dizer, nós somos perceptores. E dependendo do referencial teórico que você usa, você percebe a aprendizagem de uma maneira diferente.
Mas eu trago aqui uma perspectiva até do Martin Soler, que ele vai defender que a aprendizagem, isso em geral, não estou falando só de ciências, posso falar de ciência, de física, mas a aprendizagem em geral, ela será altamente influenciada por dois processos, o processo de análise e o processo de síntese, que são, vamos chamar assim, de movimentos intelectuais, movimento do intelecto, a análise e a síntese. O que é uma análise? Começar pela síntese. O que é a síntese? A síntese você, vamos usar como um exemplo para explicar isso, a leitura de um artigo. Você tem um artigo lá de sei lá, 10 páginas, então você vai fazer um movimento de síntese, um movimento intelectual da síntese. Você lê o artigo, e se você for sintetizá-lo, você vai destacar, segundo a sua percepção, os elementos principais daquele artigo. Ou seja, você vai do todo para uma parte, você faz um movimento de redução. Entende? Essa é a síntese. É um movimento intelectual muito importante para o sujeito adquirir uma aprendizagem. Você, por exemplo, lê um artigo e extrair de lá aspectos centrais que você julga como centrais e produzir um texto sintético, né? Então o artigo tem 10 páginas, você faz uma síntese de meia folha. Veja só. Então veja que interessante esse movimento para a aprendizagem. De outro lado, você tem também a análise. A análise já é um movimento, vamos dizer, oposto a esse, diferente desse. Se você vai fazer análise de um artigo, você inclusive expande. Você coloca lá, poxa, esse aqui o autor aborda esse conceito dessa maneira, mas eu não concordo. E tem outros autores que pensam de outro jeito. Análise, então, portanto, você vai do particular para o geral. Então, assim você vai do geral para o particular, e a análise é um movimento intelectual que vai do particular para o geral. Tanto é que a resenha, quando a gente vai fazer uma resenha, ele tem que conter nesse documento chamado resenha, né, esses dois movimentos, o movimento de síntese, que é quando você pega um texto, por exemplo, e extrai dele, segundo a sua percepção, os aspectos principais do texto, e o movimento da análise, onde você expande aquilo, onde você aprofunda, por exemplo, ele escreveu uma frase aqui, você aprofunda aquilo. O que ele quer dizer com isso? Esses são movimentos muito importantes para a aprendizagem. Então, o autor Soler, ele reconhece esses dois movimentos importantes para a aprendizagem. Ele fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele classificou as percepções em sintéticas e analíticas. As sensações. Ora uso sensação, ora uso percepção, né? Mas eu quero dizer realmente a percepção, porque eu compartilho desse referencial que o sujeito recebe a informação e a interpreta. Então, o Martin Soler, ele classificou as percepções, né, enquanto percepções sintéticas e analíticas. E ele vai defender a ideia de que a aprendizagem, aí tem um conceito que é a aprendizagem significativa, eu compartilho disso, embora ele não cite autores da aprendizagem significativa no livro dele, que é uma aprendizagem que, a grosso modo, traz um significado do objeto para o aprendiz. A aprendizagem significativa, assim, o próprio nome significativa, né, diz respeito ao fato de que o sujeito, quando aprende significativamente, ele atribui significado. Ele atribui um significado, quer dizer, ele compreende algo. O negócio faz sentido, é um sentido idiosincrático, pode ser também social, mas faz sentido para o sujeito. Aprendizagem. Agora, é possível você ter uma aprendizagem que não seja significativa, né? Eu mostrei uma figura aqui de dois extremos, né? Poderíamos pensar naquela figura em que num extremo estaria uma aprendizagem significativa, ou seja, quando o sujeito atribui significado, e no outro extremo uma aprendizagem mecânica. Na aprendizagem mecânica, o sujeito é capaz de reproduzir uma sentença, uma fórmula, seja lá o que for, mas isso em termos bem numa das pontas, né? Mas sem ter atribuído significado algum, sem ter compreendido de fato. Tanto é que uma das características da aprendizagem significativa é que ela é não literal. Quer dizer, o sujeito, quando aprende significativamente, ele não aprende de maneira literal, ele coloca a sua interpretação no objeto.
E quando o sujeito aprende de forma mecânica, uma das características da aprendizagem mecânica é que ela é literal, ela é ao pé da letra. O sujeito que aprende mecanicamente aprende ao pé da letra sem atribuir significados. Bom, então o Soler vai dizer o seguinte, que a combinação... Bom, não, primeira coisa, ele classifica as percepções enquanto sintéticas e analíticas da seguinte forma. Ele diz assim, que a visão, a audição, o gosto e o olfato representam sentidos sintéticos. Eu concordo plenamente com a questão da visão e da audição. Mas em relação ao olfato e ao gosto, eu discordo dele. Eu deixo aí porque não foi eu que escrevi esse negócio. Mas deixa eu tentar explicar isso utilizando a percepção visual. Esse aspecto sintético, que ela é uma sensação sintética. Imagina que você está procurando, vamos dar nome assim, sua mãe que está numa praça e nessa praça tem muitas pessoas. Você está procurando sua mãe, saiu de casa de manhã, um domingo, para ir na praça, fazer, sei lá, você sabe que ela está na praça. E lá tem muitas pessoas. Você sabe que a sua mãe, por exemplo, é uma mulher de cabelo preto, de pele branca. Estou chutando aqui uma característica, né? Que saiu da sua casa vestindo uma roupa azul. Azul, você sabe. Não. Então você chega na praça e joga o seu olhar entre todas aquelas pessoas que estão na praça. Então veja, você tem um movimento de uma totalidade. Você separa homens de mulheres, mulheres de cabelo escuro, de cabelo loiro, mulheres de pele branca, de pele morena. Aí você vai separando assim tudo muito. E aí você vai, as mulheres que vestem vermelho, da que vestem azul, pá, a minha mãe está lá. Ah, vi minha mãe. Entende? É um movimento sintético. A compreensão, a percepção desse objeto, que no caso é a procura da mãe, veja que tem uma intencionalidade por trás, né? Sempre a observação tem uma intencionalidade. É do todo chegar no particular. A observação visual é importante que ela seja assim. Veja que atividades como a de dirigir um carro, é muito importante que ela seja sintética. O sujeito vai percebendo com a visão aquilo que lhe interessa e descartando o que não interessa. Então, essas seriam a visão e a audição. O tato representa um sentido analítico, né? Para isso eu vou pegar como exemplo aqui. Eu quero. Vocês podem fazer esse exercício, se vocês quiserem, de observar alguma coisa pelo tato. Para você ter a compreensão desse todo aqui, olha, aqui tem parece um detalhe aqui que parece que é de metal, deve estar escrito alguma coisa. Aqui ele tem uma linha aqui, né, que faz a curva. Veja, eu estou observando essa carteira, eu estou tendo a compreensão do todo dessa carteira, observando parte por parte. Então o tato faz esse movimento analítico. Quando eu observo pela percepção do tato, quando eu observo tatilmente, eu faço um movimento diferente da visão, que é algo analítico. Embora eu possa fazer análises utilizando a visão, né? E também ter uma percepção rápida sintética utilizando o tato. Mas em termos da sua caracterização enquanto observação, o Soler fez essa classificação que eu acho muito interessante. E ele vai defender a ideia de quê? Que o cérebro interrelaciona essas informações, né, no sentido em que, se um sujeito que está aprendendo, se ele está aprendendo coisas do meio ambiente, questões ligadas à física, à biologia, etc., se ele tiver a oportunidade de realizar as observações sintéticas e analíticas, as sintéticas e as analíticas, ele tem uma possibilidade de ter uma aprendizagem que resulte para ele em mais significado. Aqui tem uma coisa importante. Aqui, isso não é um princípio utilizado somente para as pessoas que têm deficiência visual, mas para todos os alunos. Então, aqui é um princípio que vai dizer que esse aluno que enxerga também precisa realizar as observações táteis, as observações auditivas e etc. Esse princípio aqui, o Soler vai defender.
possibilitar um aluno a realização de observações sintéticas e analíticas, proporcionar, se ele tem ou não deficiência visual. Se o sujeito tem deficiência visual, se ele é cego, muitas coisas ele precisa observar pelo tato, principalmente elementos geométricos, conceitos que estão expressos por meio de geometrias. Exemplo: um triângulo, um círculo, a representação de uma onda eletromagnética. A pessoa com deficiência visual pode, com bastante qualidade, ter acesso a esses conceitos por meio do tato. E a pessoa que enxerga por meio da visão e do tato. Vocês compreenderam isso? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fique à vontade, eu já falei demais. Eu tenho. Vai, 2 perguntas, vai. Quem quer perguntar? Opa, o que vocês não entenderam até agora? Uma palavra. Tá dando para entender, tá achando que tá bem geral e... O que você entendeu? Não, eu entendi. Você é Cristina? Como é que é? A Cristiane. Cristina. Não, essa questão de como a gente deve tratar e como a gente deve suprir, no caso. Você disse aí, a questão da pessoa que não tem a visão, de tentar suprir com outros sentidos, por exemplo, o tato, a questão da audição. E aí eu queria até ver mais, como você disse, os seus trabalhos a respeito disso. Assim, eu vou mostrar, é que eu tô... Acho que eu tô mais curiosa. Então, eu tô falando em linhas gerais, assim, mas eu não acho que é suprir, eu não concordo com você quando você diz suprir. A ideia de suprir dá a impressão que... mas eu compreendo a sua fala, eu compreendo, porque realmente, em termos de sensações, nós vivemos numa sociedade que reconhece a visão como algo majorante, algo hegemônico. Por isso que o suprir assim, é no sentido de que, eu falo no sentido de que todas as formas de percepção, elas são muito importantes. Eu não acho que a audição e o tato supre a visão. Eu não acho isso. Elas podem ter uma percepção diferente, seria nesse sentido? Hora diferente e hora... Não só a diferença e a identidade fazem parte aí. Então, por exemplo, os conceitos que estão expressos através de geometria. Quando eu falo geometria, eu quero que vocês entendam assim: linhas, curvas, pontos, planos, coisas geométricas. Estes conceitos, eles são representados de forma muito parecida por meio de representações visuais e táteis. Então, o tato e a visão, em termos da comunicação de conceitos geométricos, eles executam uma função que tem uma similaridade, que tem uma diferença também. A diferença está nesse aspecto do tato ser mais analítico do que a visão. Mas, por exemplo, se eu tenho assim, eu quero comunicar um conceito que está expresso, eu quero comunicar o conceito de círculo. Então eu quero comunicar isso para pessoas. Eu posso desenhar um círculo com uma caneta ou com um giz, e ali eu tenho uma representação visual. Mas eu posso representar sem nenhum tipo de prejuízo por meio também de um barbante ou de um arame ou de uma tinta que fique em alto relevo. E aí eu posso perceber pela visão e pelo tato. Então, conceitos que estão expressos em geometrias, isso é uma lei geral, um princípio geral. Possui uma identidade em termos das percepções visuais e táteis. Eu achei muito interessante isso que você falou. Você vê que na ciência, na matemática,
Há muitos desses conceitos. Você abre um livro de ciência, tem muitas figuras lá. Vamos tomar como exemplo a representação. Eu gosto de falar sempre representação, porque às vezes as pessoas dizem assim, a figura de um átomo. Não é a representação de um átomo, né? Vamos pegar o modelo atômico de Rutherford, que vai afirmar assim, com certa simplicidade, assim, que há uma semelhança entre um átomo e o sistema planetário. Você tem lá o núcleo e os elétrons orbitando assim. Então, eu estou falando dessa representação. Veja que o que nós temos aí, em boa parte, são conceitos expressos por meio de geometria. É o círculo, é o ponto. É claro que depois aquilo se transforma em conceitos como eletrosfera, núcleo atômico, mas a ideia está expressa por meio de geometrias. Há muitas figuras em livros de ciência. Agora, fala o que você ia falar. Eu achei interessante essa questão do analítico que você disse, porque a gente está tendo um projeto que é justamente de geometria analítica de forma tátil. E aí a gente, conversando com o professor de matemática, a gente esbarrou nessa área da questão analítica. Da geometria analítica? Exatamente. Você vai ter, então, pelo que eu estou entendendo, que eu me lembro de geometria analítica, você vai ter os eixos cartesianos, os pontos, sim, as retas. E o problema está sendo na descrição, por exemplo. Você vai fazer uma parábola, uma hipérbole, e aí a representação algébrica daquilo. A gente está com muita dificuldade de trazer isso. Você está com dificuldade na técnica de fazer a representação. Porque... E como fazer a representação? Uma vez feita a representação de maneira tátil, você falou uma parábola, né? Então, pode ser. Então, a questão aí é vocês descobrirem como é que eu represento tatilmente uma parábola. Você pode usar barbante, você pode usar arame, você pode usar um papel, uma cartolina sobre um papel EVA, pegar aquele punção para pessoas com deficiência visual, fazer primeiro a parábola assim na cartolina de forma em tinta e depois furar aquilo com o negócio. Vira a folha, desse lado aqui você vai ter esse objeto, de forma perceptível pelo tato. E como que fica a questão da conta, da resolução da conta? Porque assim, o código matemático em Braille, ele nem sempre é conhecido por parte de boa parte dos nossos alunos. Por exemplo, a gente tem 2 alunos cegos que não utilizam o código matemático Braille. E aí a gente fica, às vezes, travando nessa barreira. É bom as perguntas mesmo, porque aí já pontualiza mais as dúvidas, né? Então, veja, uma coisa são as representações das formas geométricas. Sim. Veja, depois você tem um material que o professor vai lá e ele pega a mão do aluno que tem deficiência visual, dá para trabalhar junto com o aluno que enxerga e conduz, e aí ele explica o conceito. Sim. Ele explica, isso aqui é uma parábola, ela está com a concavidade para cima, aqui são as raízes da parábola, o aluno vai percebendo e você vai comunicando com ele. A outra pergunta sua foi a questão dos cálculos matemáticos. O cálculo matemático, o Braille, né? Aliás, ele se chama Braille, né? Tem muita gente. Ontem eu estava no restaurante do hotel, né? E a senhora chegou e falou assim: me desculpa, mas nós não temos cardápio em hebraico. Nossa! E não é a primeira vez que eu ouvi, né? Às vezes parece que eu vou dar uma de chato, né? Eu falo, não tem problema. Eu nem leio hebraico mesmo. Mas não é hebraico, é Braille. Aliás, tem uma coisa interessante, que o nome do Luiz Braille se escreve com 2 L's, né? Agora, eu já vi que quando vai escrever em português, o código Braille é um L só. Mas isso não importa. Então, o Braille, ele realmente tem uma matemática Braille, mas, na minha opinião, ela tem algumas questões que são inadequadas. A questão inadequada é, eu gosto de pensar num sujeito que enxerga resolvendo uma equação matemática, um problema que envolve matemática. Então ele vai lá, ele lê o problema com o olho, vê o valor das variáveis, aí ele anota aqui, x vale tanto, y vale tanto, aí ele vai montando a equação, e de repente ele errou alguma coisa no meio do caminho. Com tranquilidade ele pega a borracha dele, apaga, continua escrevendo.
Se ele se esqueceu do valor de alguma variável, ele vai com o olho ali, olha no problema dele, lê de novo. Ah, não era 3, era 3,5, troca. Ou seja, ele consegue fazer uma simultaneidade entre 3 ações, que é a observação, a escrita do cálculo e o raciocínio. Ele faz 3 coisas, uma relação triádica entre observação do cálculo, registro e raciocínio. O Braille não permite isso aí. Ou que se você vai permitir com muito mais dificuldade. Seja escrita a Braille pelo reglete ou pela máquina Braille. Então, quer dizer, o Braille na sua forma convencional desse jeito aí. Porque hoje em dia existe um equipamento chamado linha Braille, que é muito interessante para o cálculo matemático. Mas respondendo objetivamente a sua questão. Essa é uma pergunta que sempre me foi feita, né? Quando eu aprendi física, eu tinha mais visão do olho esquerdo, aqui assim, eu conseguia escrever bem grande as coisas com caneta, embora eu não conseguisse ler o que até hoje. Eu escrevo e não consigo ler. Depois eu entregava para o professor, enfim, eu tinha umas estratégias lá. Então eu orientei uma tese de doutorado na USP, que foi justamente para pensar sobre esse problema aí, essa questão. Né? Porque é uma questão social. Não é um fato natural. Ah, pessoas cegas não gostam de matemática. Não gostam, ou, aliás, não são só as pessoas sérias. Né? A matemática, esse é um projeto social de paragem. Existe um país, né? Existe um país bem longe daqui, né? Que tem uns políticos que fizeram um projeto social histórico de tal forma que as pessoas não gostam de matemática. Não gostam de ler também, né? Mas não é aqui no Brasil, né? O Brasil é um país muito bom, muito bonito, tem uma educação assim muito promissora. Mas nesse país que eu estou falando, esqueci o nome desse país aí. Há um projeto político onde as pessoas aprendem socialmente a não gostar de matemática, porque eu não sou partidário do inatismo. O sujeito nasceu não gostando de matemática, o bebezinho lá, eu não gosto. A pessoa aprende isso. Ainda bem que não é no Brasil, né? Bom, então a pesquisa foi, aqui talvez os físicos aqui saibam melhor, não sei, porque você é da área de pedagogia, então não conheça o que eu vou falar, mas tem uma linguagem de programação de computação que chama-se LaTeX. Vocês conhecem? Sim. Então, a questão, veja, mas não é de graça o negócio, não é assim, nossa, que facinho. Não, porque esse conhecimento realmente ele tem a sua dificuldade inerente, mas a questão é que o deficiente visual, ele pode escrever os cálculos matemáticos no computador, ele vai usar o computador com uma voz que nem essa que eu estou aí. Sim. Esse está aí é o Virtual Vision. É até um programa já meio que defasado, mas eu gosto dele. Agora tem um que é gratuito, você deve saber, que chama NVDA, né? O DOSVox não é o DOSVox, é o NVDA. Os dois são gratuitos, não? Sim, mas o DOSVox, me parece que ele tem... Eu não saberia dizer, eu não vou falar o que eu não sei. Eu não sabia, porque nós não pesquisamos com o DOSVox, esse procedimento. Nós pesquisamos com o Virtual Vision, com o JAWS, com o NVDA e com o Orca. O Orca, que é um leitor para Linux. Né? Se você tem um computador em Linux, que não seja no Windows, né? Você tem uma voz nele que se chama Orca. Então nós não pesquisamos com o DOSVox, por isso que eu não vou falar do DOSVox, eu vou falar do NVDA. Então se você tem um computador com NVDA, você abre lá o editor de texto, por exemplo, o Microsoft Word, pode ser outro, pode ser o TXT, e o aluno com deficiência visual escreve os cálculos em LaTeX, ele tem acesso ao... Ele faz esse mesmo movimento que eu descrevi há pouco aí, de uma pessoa que enxerga, que lê o problema, escreve a resolução, se errou alguma coisa, vai lá, ele apaga. E o LaTeX, e por que é o LaTeX? Foi bom que você tocou nesse assunto e eu vou falar. Quando você escreve equações no computador utilizando o Equation, vocês conhecem o Equation? Não. O Equation é um editor de equações que está acho que no Word, né? Exatamente. No Word. Isso. Quando você escreve em Equation, pelo menos até esse momento, né, o NVDA, o JAWS, o Virtual Vision não lê as equações. Eles não lêem a equação. Eu tive muita amizade com um professor da Unesp chamado Alberto Gaspar, escritor de livros. Ele faleceu esse ano, infelizmente. Tive com ele ano passado em Prudente. Ele faleceu esse ano. Mas ele fazia uma gentileza de mandar os livros dele, livro de ensino médio, livros muito bons, viu?
em Word, no texto cru que ele tinha escrito. Aí ele vinha lá, o computador ia lendo, observe a equação abaixo, estava escrito em equation. Quando eu ia com a seta para baixo, silêncio. O computador não lê equation. Ele não lê o equation, porque o computador entende os códigos do equation como uma figura. O computador não, desculpa, o leitor, como uma figura, ele não lê figura. Por isso, e tudo isso nós percebemos na pesquisa do Júlio. Por isso a importância, no LaTeX não, no LaTeX, tudo que está escrito em LaTeX o computador fala. Essa que é a vantagem, o princípio é esse. Se escreveu em LaTeX, o computador, o leitor fala. Então, vamos dar um exemplo assim. Tem que ensinar o aluno que isso aí é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes... Pode até ensinar para ele, ó. As pessoas que enxergam falam assim, 10 a 1/8. Quer dizer, a mesma forma que um vidente, quando bate o olho assim, no número 10, um 8zinho aqui em cima, ele entende aquilo como uma operação de potência, né? Por um código visual, o sujeito que é deficiente visual, que vai usar o LaTeX, quando ele ouvir 10 circunflexo 8, ele sabe que é uma potência. E aí existem códigos em LaTeX para tudo. Desde os mais simples, com mais, menos, a potência. A raiz quadrada é SQRT. SQRT. Aliás, a raiz quadrada é uma raiz qualquer, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. E o computador, para somatórias, integrais. Então, uma das maneiras de você... Aliás, deixa eu só falar uma coisa interessante, que eu estive a semana passada em Ilhéus, e lá tem uma menina cega que faz o curso de computação e que aprende matemática utilizando o LaTeX. E ela está se dando muito bem. Muito bem. Precisamos do contato, então. Não, então, se você me escrever um e-mail, eu passo para você a tese do Júlio, o artigo que a gente acabou de publicar naquela revista Investigações e Ensino de Ciências. Talvez o artigo, talvez as duas coisas sejam porque na tese tem todos os códigos lá, tudo. O Júlio na tese, o que ele fez? Primeiro, ele investigou o LaTeX em relação a como que os ledores de computador liam o LaTeX. Né? Ele foi lá investigando, ele percebeu que você tem que entrar no painel de controle desses leitores e acionar a opção ler todos os códigos. Então, ele explica tudo isso. Isso foi o primeiro ponto. Ele montou um tutorial sobre isso. Em seguida, o que o Júlio fez? Ele ensinou 2 alunos de ensino médio e uma aluna do curso universitário de matemática. Aliás, a aluna nem entrou na tese porque a tese dele já estava ficando sim enorme. Entendeu? Então, ficou com os alunos de ensino médio para a análise ensinou LaTeX. Depois ele ensinou os alunos a lerem problemas de física escritos em LaTeX e resolver os problemas. E ele conseguia ter uma interação com esses alunos, uma interação de professor-aluno, usando o cálculo matemático. Né? Foi isso que ele fez. Os alunos conseguiam resolver e o LaTeX dá muito certo. Viu? É uma alternativa interessante. Né? O Soroban... O Soroban é uma coisa diferente. O Soroban... Não, o Soroban é assim, o Soroban é um calculador mecânico. Uhum. Então nós estamos falando aqui de você escrever equações usando o LaTeX. Aí quando você chega, por exemplo, você resolveu lá uma equação x, não sei, aí você chega lá no resultado que você tem que fazer uma divisão lá, 350 por 82. Uma pessoa que enxerga, pega o lápis, se não usar a calculadora. Eu não estou falando de calculador, eu estou falando do Soroban. O Soroban, vocês sabem o que é Soroban? Soroban é como se fosse aquele ábaco, aquele que tem as bolinhas, você puxa para um lado, puxa para o outro. Nunca viram? O pessoal japonês usa muito isso. Importante dizer que o Soroban é um equipamento que não foi desenvolvido a princípio para cego. Né? Ele é um contador mecânico milenar. O que aconteceu é que na década de 50, 2 brasileiros, um deles se chama José Valezin, se não me engano, ele colocou uma espuma compressora no final, assim, para poder deixar aquelas esferas rígidas. Esse é o Soroban. Eu sempre trago, eu esqueci de trazer o meu Soroban. Mas qual é a questão do Soroban? O Soroban é como se fosse uma pessoa que enxerga fazendo a continha a lápis no final lá. Ele pega, vai lá no Soroban e faz a conta final. O Soroban, então, portanto, é para você fazer conta, resolver. Você resolve qualquer operação, você faz fração, potência, né? Mas não é para você resolver uma equação. Inclusive, sobre o Soroban é importante dizer o seguinte: há uma resolução. Vocês não vão tirar, né? Não sei. Né? Há uma resolução que autoriza a pessoa cega a utilizar o Soroban em concursos.
Porque o soroban é como se fosse lá o sujeito que enxerga fazendo a continha com lápis no final. Como o sujeito ele não enxerga, não consegue escrever as contas na mão, ele usa o soroban. Então o soroban ele é sim utilizado, mas ele não serve para você resolver a equação. Ele serve para você fazer a conta lá no final. A escrita de uma equação, de uma integral, de uma derivada, isso no campo de qualquer coisa. Quem trabalha, tem alguém que trabalha com latex aqui? Sim. Você trabalha? Trabalho. Você não escreve qualquer coisa em latex? Uhum. Então, veja que não é para um aluno deficiente visual fazer programação. Ele pode até escrever e fazer depois. Mas é para ele escrever o código matemático junto com o ledor de computador. Isso dá muito acesso e é uma possibilidade muito viável. Muito obrigada. Então eu responderia a sua questão assim, a questão geométrica ela é compartilhável entre a visão e o tato. A questão que você tem aí é como é que você faz as figuras em alto relevo. As tridimensionais, inclusive, tem uma coisa que é importante falar sobre isso, é o seguinte, existem muitos conceitos que são representados por meio de objetos tridimensionais. Na física, por exemplo, a representação de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é uma curva senoidal no plano vertical e outra no plano horizontal. Veja, esse é um objeto tridimensional. Desenhar isso apenas no plano, fazer uma representação aqui, pode gerar muitas dúvidas, inclusive para quem enxerga. Eu defendo a ideia de que conceitos que são representados por meio de objetos tridimensionais, a pessoa tem que ter acesso àquela coisa mesmo, né? Em química mesmo. Em química existem muitas estruturas moleculares, né? Existe um conceito ligado a isso, o tetraédrio, né? O carbono, o CH4. Você tem um átomo de carbono e aí você tem 4 ligações que formam um tetraédrio. Você vai desenhar isso na lousa? Pode até desenhar. Muita gente não consegue compreender aquilo. Se pegar um objeto tridimensional, que já existem vários, e não é de hoje em química isso, hein? O sujeito tem a oportunidade de perceber melhor pelo tato. Então essa é uma questão da geometria, que é compartilhável entre visão e tato. Eu dei um nome para esses significados, de significados vinculados. O cálculo matemático pode ser usado o latex, e aí a resolução final, lá, a continha, o sujeito usa o soroban. Então, é muito viável e a pessoa tem muita possibilidade. Bom, já que eu estou tocando nesse assunto, deixa eu só saber a hora que eu estou. Nossa. Então, assim, coisas que são da visão e coisas, como eu falei desde o princípio desse meu minicurso, né? A questão da identidade e da diferença. Então, primeiro, que eu acabei de dizer aí, conceitos que estão representados por meio de questões geométricas, você comunica tanto pela percepção visual quanto pela tátil, ou pelas duas. Agora, nem tudo é assim, né? Vamos tomar um sujeito aqui como referência, o cego total de nascimento. Sujeito que nasceu completamente cego. Há muitas características de deficiência visual. Eu, por exemplo, eu estou na condição de cegueira, mas eu estou observando algo. Estou vendo a luz aqui. Quer dizer, tudo que está mais na minha periferia do olho, eu enxergo um pouco melhor. Na frente eu não enxergo nada. No claro eu não enxergo quase nada. Quando a luz está assim bem fraquinha, eu já enxergo um pouco melhor. Existe uma grande... Você que trabalha com isso, né, Cris? Sim, Cris. Você deve saber que a deficiência visual é um fenômeno muito complexo em termos da sua definição. É muito comum se achar assim, as pessoas acharem assim. Ou o sujeito enxerga, ou se ele não está enxergando direito, se ele não for completamente cego, é porque não tem um óculos para ele usar. Então é muito comum, né? Então, entre a cegueira total e a baixa visão, mas tem uma grande especificidade de características, muito. Então vamos considerar o sujeito completamente cego de nascimento. E vamos considerar um fenômeno ligado a cores. Esse sujeito não vai ter acesso a esse conceito. O sujeito completamente cego não tem acesso ao significado visual de cor. Exemplo, eu falo assim, uma camisa azul. Vocês conseguiram imaginar essa camisa azul? Em termos visuais, da cor azul? O sujeito cego não vai ter essa imaginação. O sujeito cego não vive submergido na escuridão. Esse sujeito que eu estou falando, completamente cego de nascimento, ele não sabe, a não ser que ele seja uma pessoa cega que tenha percepção de luz.
Mas eu estou dizendo esse que não tem nenhuma percepção. Ele não sabe o que é claro e o que é escuro. Esses significados estritamente visuais, esses são estritamente visuais, não são acessíveis ao sujeito totalmente cego. A ideia visual de transparência, né? Como por exemplo um vidro transparente, sujeito, essa ideia visual, sujeito completamente cego, não vai ter acesso. Tem um autor que diz assim, que a audição, eu já estou até com medo de falar o nome dos autores, mas tem um autor, né? Um autor norte-americano, capitalista, nossa, capitalista desses assim, bem liberais mesmo, né? Ele diz, o nome dele é Vygotsky. Ele fala assim, que a audição e o tato jamais farão um cego ver. Por isso que você falou de superar, você usou uma expressão, a audição e o tato jamais farão um cego ver. Quer dizer, o que esse autor está dizendo é em relação a esses conceitos que estabelecem com a percepção visual uma relação inseparável, insolúvel. Eu chamei esses conceitos de indissociáveis da percepção visual. Então, eu acho muito interessante, às vezes, algumas propostas, falam assim, eu tenho aqui uma maneira de ensinar cor para cego, que é por meio de diferença de sensação tátil por causa das cores, né? Mesmo que você tenha uma camisa vermelha e uma camisa azul, aí você coloque elas ali, aí o sujeito consiga perceber, ter uma diferença na sensação, mesmo que aconteça isso, ele não vai construir uma representação visual no campo da sua representação interna, do azul e do vermelho. Mas mesmo você com essa baixa visão mais periférica, você consegue distinguir as cores? O que eu consigo distinguir ainda hoje são contrastes. Cor está ficando mais difícil agora, embora eu conheça o significado visual das cores. Eu conheço. Então hoje em dia o que eu percebo mais assim, quando fica aquela luz noturna, aquela luz do poste, e à noite, assim, aí você tem a faixa, eu começo a perceber isso de uma maneira muito interessante. A noite, para mim, é uma beleza, sabe? Porque eu começo a ter essa percepção desses contrastes, e aí eu vou montando a situação e consigo ter uma boa locomoção. Então, de dia some tudo isso, né? Com as luminosidades. Agora, essa camisa aqui, por exemplo, eu sei que ela tem faixas mais claras e faixas mais escuras. Não é isso? Agora, dizer a cor para vocês eu não consigo dizer, mas não sei que cor que é. Que cor que é essa camisa? Azul marinho, branco e cinza. Então, isso aí não dá mais. Ou preta. Então, agora, se uma pessoa completamente cega de nascimento, ela não vai ter acesso pela via tátil ou pela via auditiva a significados que são indissociáveis da percepção visual. Mas eu queria dizer outra coisa, por exemplo, sobre cor. Aí que tá, um conceito, ele não é formado apenas de um tipo de significado. Então, em geral, os conceitos, eles são eles possuem múltiplos significados. Então, vamos pegar o conceito de cor. O conceito de cor, ele estabelece um outro significado, que é aquele relacionado assim, a comprimento de onda ou frequência. O pessoal que é da física sabe disso. Então, assim, compreendendo a luz, a radiação, como uma onda eletromagnética, né, tem que dizer isso, porque existem outros modelos para explicar a luz. Então, compreendendo a radiação como uma onda eletromagnética, há uma diferença em relação às cores na frequência e no comprimento de onda dessa radiação. Vamos pegar o comprimento de onda e vamos considerar uma radiação de cor visual vermelha e uma radiação de cor visual azul. O comprimento de onda, vou fazer aqui, né? Então, bem assim, depois eu tenho figura, mas hoje um pouco. Então você pega assim, você tem uma função senoidal aqui, né? Então você tem os dois picos. Aqui não tem lousa, mas tudo bem, não importa. Você tem os dois picos da radiação. A distância entre esses dois picos ou entre esses dois vales, você pode definir o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda do vermelho, ele é maior que o comprimento de onda do azul. Essa ideia de comprimento de onda, ela é amplamente veiculável para os cegos totais de nascimento. Veja que é um outro significado atribuído à cor. Então, a ideia ou da frequência, né? Então, a ideia de comprimento de onda não é um significado que é inacessível ao cego total de nascimento.
Licença, professora, a gente tem mais 5 minutos. Tudo bem? Sim, já vou. Bom, eu vou poder explorar mais isso na continuação amanhã, né? Só fecharei que, inclusive, há conceitos na física que não têm relação com a percepção. Eu diria, os conceitos de campo gravitacional, campo elétrico, né? Que não há uma relação com a percepção. Você não consegue observar esses... Observar conceito é estranho, mas não consegue observar isso. Eu vou explorar mais isso amanhã. E eu finalizaria aqui, ó, só fazendo uma propaganda aqui dos meus livros. Cadê? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu sempre trago. Então, enquanto ela busca, ela vai fazer uma síntese. Hoje, no mini curso, hoje eu falei sobre o conceito de inclusão, né? E de integração. Acho que esse aqui foi o que eu doei para o pessoal. Exatamente. Né? Então, eu falei sobre os conceitos de inclusão, depois eu falei sobre a aprendizagem e a relação com as percepções analíticas e sintéticas, e finalizei aqui dizendo que há conceitos que são compartilháveis entre a visão e o tato, outros que são exclusivos da visão, da audição e etc. Eu vou explorar mais isso amanhã. Então agora eu quero fazer só uma pequena divulgação desses 2 livros que eu trouxe, da minha autoria. Esse aqui é meu último livro, está na 2ª edição, se chama Estrangeiro. Eu conto aqui várias... não é um livro de pesquisa, é um livro sobre contos, sobre histórias. Tem 17 capítulos, né, em que eu tento colocar a pessoa com deficiência visual numa condição de protagonista social. E não naquela condição de tadinho, não. Um protagonista social. Alguém que supera e alguém que fracassa. Alguém que é um ser humano. E ele tem um ponto central, esse livro, que é o capítulo 2, onde eu escrevo como é que eu saí do fundo da sala, um aluno que só dormia, etc., e cheguei à livre docência, que é uma titulação acima do doutorado. Eu acho isso muito relevante, porque a gente justamente vive numa sociedade que estrutura tudo em função da visão. Né? E eu tive vários movimentos de desconstrução dessas coisas. Ele, inclusive, tem um CD aqui, ó, né? Porque nesse país que eu falei para vocês, muito distante, teve uma crise universitária, né? E pode ser que, se acontece alguma coisa, essa tentativa da música aqui, eu vou para a praça cantar, né? E eu tenho uma van, mas é lá nesse país, né? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Inclusive, eu tenho uma qualidade aqui para fazer sucesso, né? Que é cantar mal, e quem cantar mal hoje em dia, né? Tem tudo para fazer sucesso. Esse CD dialoga com o livro, com o Estrangeiro, né? Quer dizer, tem capítulos que tem a música como pano de fundo, e a pessoa tem inclusive acesso pelo QR Code, que é esse negócio que você fotografa. O outro livro aqui, esse aqui já é os Saberes Docentes para a Inclusão. Eu vou falar desse livro amanhã, vou explorar mais esse livro amanhã. É um livro resultado da pesquisa minha de pós-doutorado, em que eu investiguei uma sala de aula que tinha 35 alunos videntes e 2 alunos cegos, e um grupo de licenciados que planejaram atividades e conduziram atividades nessa sala de aula por 80 encontros. Então essa aqui é a síntese dessa pesquisa que eu publiquei pela editora da Unesp. Quem quiser comprar esses livros, eu estou vendendo cada um por R$30, e se quiser comprar os 2, eu vendo por 50 os 2 juntos. Gente, muito obrigado. Eu vou ter uma palestra amanhã cedo, onde eu vou falar bastante desse livro Estrangeiro, experiências aqui, e a continuação do mini curso à tarde. Viu? Obrigado pela paciência.